Oi, este é o meu diário de traição. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima história. Agora, vamos começar. Quando me casei com Ricardo, acreditei que estava encerrando um capítulo da minha vida e abrindo outro, mais estável, mais tranquilo. Eu repetia para mim mesma que o que eu queria era simplicidade, calma, uma segunda chance de construir algo duradouro. Um novo casamento, uma nova casa, uma nova família. Eu sabia que ele tinha um filho, 20 anos, reservado, ainda tentando encontrar o próprio caminho. Mas me convenci de que, com o tempo, tudo se acomodaria naturalmente. Estava pronta para o desconforto, para a paciência, para mostrar que eu podia ser mais do que a mulher que veio depois. Achei que estava preparada. Mas a verdade é, nada prepara a gente para aquilo que nem ousamos nomear. No começo, tudo parecia perfeito. Ricardo estava grato, quase aliviado por ter alguém ao lado, alguém com quem dividir a casa, alguém que suavizasse as ausências das viagens de trabalho e os dias tão pesados. Para amigos e familiares, eu era exatamente o que ele precisava. Confiável, constante, equilibrada. Até o filho dele, pelo menos na aparência, me recebeu com cortesia, com uma educação que parecia maior que a idade. Mas por baixo dessa superfície, desde o início, eu sentia algo diferente. O olhar dele, quando se prendia ao meu, era direto demais, intenso demais para alguém tão jovem. Não era hostil, nem desconfiado. Era outra coisa. Algo que me inquietava porque eu reconhecia. Porque uma parte de mim, embora eu odiasse admitir, também respondia. Ele ainda era jovem, oscilando entre a juventude e a vida adulta, mas já carregava uma intensidade inquieta na forma de se mover. Eu percebia na maneira como enchia a casa com energia nervosa, andando de um lado para o outro, aumentando o som da música e logo depois abaixando, incapaz de ficar parado. Eu dizia a mim mesma que era normal, apenas uma fase, um rapaz tentando se firmar. Mas às vezes, quando eu cruzava o olhar dele, sentia um lampejo de algo mais, algo muito mais pesado do que uma simples cortesia. E para minha vergonha, isso não me afastava. Me assustava, sim, mas porque eu também sentia. Tentei racionalizar. Me refugiei em pequenos rituais, preparar o jantar, arrumar cada cômodo, planejar os fins de semana para que a casa tivesse cara de lar. Eu ria das piadas cansadas de Ricardo, apoiava a mão no braço dele nas reuniões. Representava meu papel com tanta naturalidade que ninguém, nem mesmo Ricardo, podia imaginar nada fora do lugar. Mas o silêncio tem sua própria linguagem, e foi nele que o perigo começou a crescer. Estava nos momentos em que eu roçava nele no corredor e meu pulso acelerava. Estava nas risadas compartilhadas com um programa bobo que, de repente, pareciam íntimas demais, secretas demais. Estava na quietude da madrugada, quando a casa apagava, e eu me descobria escutando os passos dele na escada, em vez dos do meu marido. Eu me repetia que era questão de adaptação, que com o tempo passaria. Mas quanto mais eu enterrava, mais fundo criava raízes dentro de mim. A primeira vez que Ricardo viajou depois do casamento, deixando-me sozinha com o filho dele, a casa respirava diferente. O silêncio grudava na minha pele, pesado, insistente. Lembro de ter feito chá, como se me agarrar ao cotidiano pudesse me salvar. Sentamos na sala, as xícaras aquecendo nossas mãos, falando de nada. O clima, um livro, aquelas trivialidades que a gente usa quando tem medo de dizer o que realmente importa. Ele parecia distante, distraído, e eu perguntei se estava tudo bem. Minhas palavras soaram inocentes, mas carregavam mais peso do que eu queria. O encolher de ombros foi casual, mas os olhos, não.
E quando me aproximei um pouco mais, quase sem pensar, minha mão roçou no braço dele. O choque atravessou meu corpo como um raio, tirando meu ar. Minha voz me traiu antes que eu pudesse impedir. Você mudou. Quase um sussurro. Mas quando ele respondeu, não consigo, algo dentro de mim se quebrou. Sorri como se nada tivesse acontecido, mas por dentro meu coração batia tão forte que doía. Essa noite me perseguiu por semanas. Depois disso, o ar ficou mais denso. Cada conversa era mais curta. Cada refeição parecia um ato de equilíbrio. Tentávamos nos evitar. Mas essa distância era frágil demais para esconder a verdade. A verdade estava em cada olhar acidental, em cada silêncio longo demais. Eu me jogava de cabeça nas rotinas. Cozinhava pratos elaborados, reorganizava armários, ficava dobrando roupas até a madrugada. Qualquer coisa para preencher as horas. Qualquer coisa para não pensar em como meu pulso acelerava ao ouvir os passos dele na escada. Mas nada apagava. E como eu sabia que aconteceria, veio a próxima viagem. Outra casa vazia. Outro silêncio crescendo como tempestade. Nessa noite, ele me encontrou na sala, com um livro esquecido no colo, a luz do abajur iluminando meu cabelo, fingindo ler. Mas a verdade é que eu estava apenas esperando. O quê? Nem eu mesma sabia. As palavras escaparam da boca dele antes que pudesse contê-las. Não consigo parar de pensar nisso. Sei que é errado, mas cada vez que te vejo, perco o controle. Fiquei em silêncio, o coração disparado, as mãos trêmulas, incapaz de me mover. Levantei, quase contra minha própria vontade, atravessei o espaço entre nós e, com suavidade, ergui o queixo dele para que me olhasse. Sussurrei a verdade que eu enterrara por tanto tempo. Você não é o único. Às vezes, os sentimentos não respeitam regras. Minha voz tremia, não só por ele, mas por mim. O ar ficou pesado, elétrico. Senti a linha se desfazer sob meus pés, a mesma linha que eu jurara nunca cruzar. E, no entanto, mesmo sem um só gesto além, eu já sabia que tínhamos ido longe demais. As semanas seguintes foram uma névoa de sombras. Eu vivia duas vidas. A esposa que sorria para o marido, que cozinhava e organizava tudo, e a mulher que carregava um segredo pressionando as costelas como uma pedra. Tentava me convencer de que o silêncio abafaria, de que se eu o evitasse o suficiente, aquilo se apagaria sozinho. Mas não. Cada risada vinda de outro cômodo apertava meu peito. Cada rastro do perfume dele no corredor me roubava o ar. Eu me afundava em tarefas, em distrações intermináveis, mas nada apagava. O desconforto não sumia, só ficava mais agudo, mais cortante. Uma noite, sentei na varanda, enrolada em uma manta, com meia taça de vinho ao lado, olhando as estrelas como se pudessem me dar respostas. Ele me encontrou ali, a voz insegura. Não consegue dormir? Não olhei de imediato. Meus olhos ficaram no horizonte. Minha voz baixa. Tem coisas, murmurei, que ficam mais altas no escuro. O silêncio se alongou, e de repente me ouvi perguntando o que nunca tinha ousado. Você já desejou que nunca tivesse acontecido? O coração batia com força diante da confissão. A resposta dele foi honesta, dolorosa. Só queria saber como parar de querer. E quando a mão dele deslizou na minha, debaixo da manta, eu não a soltei. Esse instante silencioso, esse peso compartilhado, foi mais íntimo que qualquer outra coisa. Devia me tranquilizar que tivesse parado ali. Mas, ao contrário, me deixou ainda mais vulnerável. Quando Ricardo anunciou outra viagem de 3 noites, senti o ar mudar imediatamente. Nenhum de nós disse nada, mas ambos sabíamos. Na segunda noite, me vi diante da porta dele, a mão tremendo ao bater de leve. Quando abriu, os olhos cansados se encontraram com os meus, inquietos, e entendi que já havia me traído só por estar ali.
Não consigo dormir, sussurrei, a voz embargada. Ele me deixou entrar e nos sentamos na beira da cama, ombro a ombro, sem nos tocar. O silêncio cresceu, até que não aguentei mais. Tenho lutado contra isso, confessei, a garganta apertada. Não quero continuar me ferindo. Não quero continuar mentindo. Minhas palavras eram uma rendição. Ele segurou minha mão, firme, me sustentando. Então vamos parar de fingir, murmurou. E com essas palavras, a última barreira se quebrou. Não houve beijos, nem abraços conscientes naquela noite. Apenas a tensão de uma proximidade impossível, os dedos que pareciam se tocar por acaso, os olhares que diziam o que nenhum de nós ousava pronunciar. E nesse silêncio carregado, percebi que mesmo sem um único gesto além, já tínhamos ido longe demais. Ao amanhecer, me esgueirei até a cozinha. Coloquei o café da manhã na mesa. Ovos, pão torrado, café. Minha tentativa silenciosa de reescrever a noite, como se a rotina pudesse apagá-la. Quando ele desceu, forcei um sorriso discreto, escondendo, fingindo, mas a verdade queimava no meu peito como fogo. A comida não podia desfazer. Nada podia. E agora, quando olho para ele, sei com uma certeza que me aterroriza. Avançamos demais na penumbra. Não há mais volta. Não há retorno à inocência. O mundo nunca verá, mas nós carregaremos todos os dias, em silêncio. Porque algumas verdades, uma vez despertas, nunca voltam a dormir. Obrigado por fazer parte desta história. Se quiser ouvir mais, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima entrada do diário. Estou curioso. O que você acha desta história? Já passou por algo parecido? Compartilhe sua história nos comentários. Obrigado por dedicar seu tempo a ouvir.